É isso aí, você não está conhecendo o lugar? Nós estamos na cidade. Você pensa que somente em Israel tem a cidade do pão, como é Betel a tradução, e é uma cidade de pão, de padaria, né? Desde a antiga história, né? Cusco também tem essa maravilha. Cusco, a cidade do pão, Oropesa, né? De carro meia hora, de ônibus que vai parando 1 hora de viagem, chegando aqui, e você deve conhecer uma cidade deliciosa. Eu sou muito suspeito de falar, porque eu sou muito vidrado em pão, e não poderia deixar mostrar esse ponto turístico muito importante que você está vendo. Então nós temos a entrevista aí com o ex-alcalde, mostrando ex-prefeito de Oropesa. Nós temos uma senhora vestida a caráter contando a história de Oropesa. Então, nesse programa, nós vamos mostrar a capilha, nós vamos mostrar também a casa mais antiga da região, que é Tipon aqui, que na região aqui de Oropesa, né? Mostrando toda essa história de uma cidade tão bonita nesses próximos programas. Então, vamos começar essa viagem bonita, saborosa, né? E que vamos mostrar essa história da cidade do pão, a cidade de Oropesa, a capital mundial do pão. E vamos seguir a viagem. E olha só, passeando aqui na cidade de Oropesa, nós temos aqui, passeando aqui pela cidade, um típico, né, vestimenta de Oropesa, não? Há uma história que com o tempo vou contar isso. Chapéu, que tem uma característica da região. E ela está vestida exatamente no formato da cultura de Oropesa. Seu nome? Mi nombre es Josefina Figueroa Sota. É de Oropesa. Yo soy de Oropesa. Nacida aquí. Nacida, crecida, mis abuelos. Yo hago pan desde muy niña, desde mis abuelas, abuelos, mi mamá, mi papá, yo. E minhas filhas fazem pão. Há uma história bonita, não, sobre o pão, não? Eu me quero ser apaixonado. Ela também tem na bolsa que a ganhar. Depois vou mostrar para você que a ganhar na bolsa um pãozito, lá na entrevista, não? E conta um pouquinho essa história de pão. Bueno, nuestro pan chuta es tradicional porque nosotros lo hacemos en hornos artesanales y más que todo hace una familia que la mayoría en lo que se hace el pan es la mujer, ¿no? Que nosotros somos las que trabajamos, las mujeres. Y ahora me siento muy feliz de haberme encontrado con usted y para poder invitarles a todo el mundo, para que visiten Oropesa y degusten de las riquísimas chutas. Yo represento también acá en Oropesa, soy la vicepresidenta de Asociación de Panaderos de Oropesa, ASPAN, que está denominado ahora Oropesa como Capital Nacional del Pan. Eu tenho o costume de falar, e eu abri o programa, não? Que vocês pensam no mundo que tem em Israel a cidade chamada Betel. Betel em hebraico significa pão, cidade do pão. Nós outros pensamos que solamente tênis ali, não! Cusco tem também a cidade do pão. E estava vendo a história, é maior que Betel. La claro producción, sí. ¿no? La cantidad de pan que sale aquí es tremenda, ¿no? Bueno, acá lo que nosotros producimos son las riquísimas chutas que nos representa a Oropesa. Oropesa pues ya tiene años, ¿no? Años tiene, ¿no? En hacer las riquísimas chutas. Uma perguntita. Você falou que é vice-presidente da associação. Então tem informação. Uma ideia que você tenha, não precisa ser firme, correto, tudo mais, mas uma ideia de quantidade de pão que se produz ao dia todo em Oropesa. Uma ideia, um numeral. Bueno, con decirle que nosotros, Oropesa, Capital Nacional del Pan, el distrito de Oropesa, casi el 100% nos dedicamos a la panadería. Entonces, con esto yo le estaría diciendo que se hace miles de pan, que va a nivel nacional, Perú, e internacional también. Sim, porque estava falando com panaderia, ele produz cerca de quase 500 pães ao dia. Imagina se tem toda a cidade produzindo pão. Deve ser o que? 5 ou 10 mil pães por dia, né? Tendo uma proporção, né? Claro que sí. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo voy a vender los panes a Mercado Central San Pedro, que está en Cusco. Usted cuando vaya al Cusco, visite a sección panchuta de Oropesa, que está en el Mercado Central San Pedro. Como eu falei, né, os mercados, cada cidade tem o seu mercado tradicional. Isso é bem comum aqui, bem legal. E claro, a Oropesa está mostrando seus lugares. E você passar aqui para viajar, chegando a Cusco, aqui, se você vir pelo lado de Arequipa, mais do interior,
interior, com certeza você vai passar aqui por Oropesa e não tem como não parar, né? Já tem as moças, os rapazes na pista já oferecendo pão com a bolsinha amarela, né, ou branca, né? Já oferecendo su pãozito. Claro, usted cuando viene, ¿no? de este lado, te ofrecen los riquísimos panes calientitos, fresquitos que están saliendo acá en la pista principal. Usted llega al Cusco, va al mercado central. Usted llega al terminal, también encuentra en el terminal, sí, y también Pampa del Castillo, y así en diferentes puntos de venta que tiene los panes chutos de Oropesa, que representam pues a nosso distrito. E se vem de aeroporto por avião ou de ônibus, que você vai terminal terrestre, né, a como chamamos em português rodoviária, né, você pegar um carro, tem um ônibus que vem para cá. Fácil para cá, uns 40 minutos, assim, cerca de 40 minutos, você sai de Cusco até Oropesa. ¿Eh? No, de Cusco a Oropesa está media hora, 40 minutos, dependiendo. Si usted viene, depende, porque si usted viene en bus que es urbano, más de una hora. Sí, pues usted va parando. parando. Normal. Ajá. Ahora si ven de carro, de viaje, usted ven de frente, ¿no? Así es. Si vienes en tu carro propio, media hora, 40 minutos, já estás degustando de las riquísimas chutas calientitas. E aqui vocês estão vendo que a gente vai mostrar aqui, né, a capelha, não? Tem a municipal, tem o mercado também que é muito tradicional. Você ir numa cidade, aqui em Peru. Acá tenemos nuestro Festival del Pan, que es en mes de octubre, segundo domingo de octubre. Es una fiesta muy grande porque representa al pan, ¿no? Más que todo. Ahí usted puede ver diferentes tipos de pan. Y más que todo, pues la chuta, ¿no? Se hace en sus diferentes formas, formas, sabores. Eu há tantos anos visitando aqui, sempre quando tem a festa aqui, eu estou viajando. Essa próxima agora eu quero registrar, deixar marcado, que eu não vou faltar. É uma festa grandiosa. Então, se você está aqui em Peru ou vem viajar, já programa no final de outubro, ¿no? Segundo domingo de octubre se hace el Festival del Pan Chutao, Antarraimi, así se llama. ¿No? Então, se você está aqui no mês de outubro, vem a Cusco, marca na sua agenda, não deixe faltar. Você vai ver uma festa típica com danças, com apresentação, e aqui todo fechado de tendas e tenditas vendendo pão. ¿Eh? ¿Qué dejar una mensaje para nosotros? Invitarles para este 6 de octubre que se va a realizarse el Festival del Pan. Invito a todo el mundo para que visiten a Oropesa y degusten de las riquísimas chutas y puedan ver la fiesta del Festival del Pan, que es el Antarraimi 2024, el 6 de octubre. E vamos seguir a programação visitando aí, ó. Tá chegando mais pessoas aqui, ó, com características. Vem aqui mostrar, quero mostrar vocês aqui. Mira, com a roupa típica de Oropesa. Olha, você vê a bonita. Buenos dias, por favor. Não, você tá vendo aqui, não? Eu vou aproximar a câmera um pouquinho, vou ver como está a câmera aqui, para aproximar, mostrar a característica, né? Isso que é bonito. O que é bacana aqui em Peru, isso, cada pueblo tem uma característica de roupa, ¿no? Y esta de Oropesa, ¿no? Somos de Oropesa originales. Sí. Como les decía, invitarles, ¿no? Más que todo para octubre. Hoy día nos encontramos con el señor, que es de Brasil, por Día Internacional de la Mujer. Saludarles a todas nuestras hermanas de acá de Oropesa y también del Cusco a nivel nacional, que es Perú, e internacional también. Que feliz Día de la Mujer. Ya, vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias.
Bom, estamos começando praticamente a entrevista, né, com uma das fontes aqui de Oropesa de produção de pão histórica, né? Como, né, vocês vão ver em entrevista aí durante esse acontecimento, esse turismo em Oropesa. Nós tivemos com o ex-alcaide, ex-prefeito de Oropesa, né, ele contando uma parte da história. E estamos aqui com o senhor Martim Quispe Molinedo, não? Ele vai contar um pouquinho a história, né, como é que é a história familiar, porque ele já nasceu no meio do pão. Sí. Quando o niño debe ter jugado no meio de harina, ¿no? Con todo. Así es, buen día, bienvenidos primero a Oropesa, capital nacional del pan. Bueno, nosotros en este distrito hemos nacido dentro de la panificadora, ¿no? Desde bebitos nosotros estamos dentro de la panadería y hemos visto cómo producen nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros padres, y hemos heredado esa tradición de elaborar el pan más rico del Perú y del mundo, que ahora se llama chuta. Bem, vocês estão vendo aí com fotos o forno, a preparação do pão. O pão é feito de uma forma artesanal, ou seja, manual, não é máquina que hace. A única máquina que eu he visto aqui foi a máquina que vai misturar os produtos, né? Conta um pouquinho de sua história de anteriores, de seus abuelos, seus bisabuelos, a história que você conhece desse projeto. Bueno, la historia del pan de acá de Oropesa nace en el año 1560, cuando los españoles siembran el primer trigo en esta zona y empiezan a producir la hostia primeramente y después el pan. Con la ayuda de los incas, que reaccionan al ver el proceso de la masa cuando se estira por el gluten, los incas dicen, chutacuscamá. Es una palabra quechua que en español significa estirar, jalar, que se estira, se jala. Por eso queda el nombre de chuta, esto en el pan. Acá en Oropesa el pan chuta primero ha sido pequeño. Hoy tiene un tamaño gigante, que es un pan familiar. Y ha quedado pues ya popularmente, no solo en Cusco, sino en todo el Perú y ahora a muchas partes del mundo. Es que estamos a punto ya de exportar a varios países. Bueno, la tradición familiar, como ya decía, es de los tatarabuelos, bisabuelos que nosotros hemos heredado vía oral, viendo cómo elaboran y manteniendo esa receta antigua, porque hacemos pan totalmente artesanal y para que dure un poquito más, con la ayuda del Estado, por supuesto. Sim, por certo vai ter a parte universitária que deve entrar com o estudo disso, né, para durar. Porque como ele falou, o pão de chuta, né, o pão tradicional aqui em Cusco, como eu falo, bom, eu tô num paraíso, particularmente eu tô num paraíso porque eu gosto muito de pão, né, desde criança. E eles estão vendo para poder exportar. Esperamos que chegue até o Brasil, né, que é tão pertinho aqui, né, e é facilidade. E é um pão muito natural. Conta um pouquinho do processo da produção do pão. Livros é realmente fantástico. A gente passa a fazer parte da história e se identifica com a página escrita, cada detalhe contado. Melhor ainda é quando esse livro tem todo o conteúdo narrado. Este é um mercado que vem expandindo cada vez mais. Estou falando de audiobook, ou também conhecido como audiolivro, na qual as gravações com o conteúdo do livro são produzidas por narradores.
O audiobook tem inúmeras funcionalidades, dentre elas a otimização do tempo. Afinal, muitas pessoas desejam ler mais, estudar mais e até mesmo aprender outros idiomas. Com os dias cada vez menores e mais restritos, as pessoas têm procurado algo que otimize e facilite o aprendizado. Não esquecendo o mercado firme de pessoas que não têm visão e utilizam constantemente esse produto, sendo um mercado altamente promissor. O curso contém vídeo e uma apostila, além do suporte tutorial por WhatsApp por mim, para total compreensão da matéria. Assine agora e inicie seus estudos através do seu computador, tablet ou celular, inclusive para o aplicativo exclusivo da escola. Conheça outros cursos também na plataforma da escola, estudoescolacomunica.com.br. Seja bem-vindo! Ler livros é realmente fantástico. A gente passa a fazer parte da história e se identifica com a página escrita, cada detalhe contado. Melhor ainda é quando esse livro tem todo o conteúdo narrado. Este é um mercado que vem expandindo cada vez mais. Estou falando de audiobook, ou também conhecido como audiolivro, na qual as gravações com o conteúdo do livro são produzidas por narradores. O audiobook tem inúmeras funcionalidades, dentre elas a otimização do tempo. Afinal, muitas pessoas desejam ler mais, estudar mais e até mesmo aprender outros idiomas. Com os dias cada vez menores e mais restritos, as pessoas têm procurado algo que otimize e facilite o aprendizado. Não esquecendo o mercado firme de pessoas que não têm visão e utilizam constantemente esse produto, sendo um mercado altamente promissor. O curso contém vídeo e uma apostila, além do suporte tutorial por WhatsApp por mim, para total compreensão da matéria. Assine agora e inicie seus estudos através do seu computador, tablet ou celular, inclusive para o aplicativo exclusivo da escola. Conheça outros cursos também na plataforma da escola, estudoescolacomunica.com.br. Seja bem-vindo! Bueno, se produce en cada panificadora acá en Oropesa más o menos unos 300 kilos de harina se usa Por dia? promedio en cada panadería. Hay algunos que usan 400, 500, hasta un poco más, y hay algunos también que usan 100 kilos, y es variable, ¿no?, la producción, pero por metro cuadrado, a nivel mundial, este es el sitio donde se produce más pan por metro cuadrado. Oropesa es el que produce más pan en el mundo por metro cuadrado. Y la receta de este pan es de la siguiente forma.
harina de trigo industrial, manteca, azúcar, levadura seca o fresca dependiendo del maestro panadero, vainilla, huevo, ajonjolí, anís, premezcla de chocolate y principalmente el agua, que es del Apu Pachatuzán, con el que trabajaban y utilizaban los incas, que hasta ahorita en el complejo arqueológico de Tipón hay un manantial donde sale en bastante cantidad de esta agua. Bueno, y cada panadero acá en esta tierra pone su pasión, su corazón, el amor para producir este pan, para alimentar a nuestros hijos, para educar con este trabajo a nuestros hijos y para, por supuesto, llevar alegría cuando llevan de regalo a otras familias los turistas que vienen a este hermoso centro de panadería como es Oropesa. Bom, a cidade de Oropesa você está vendo aqui ao fundo, nós vamos ainda visitar, né? E aqui passa a avenida que vai de Cusco, né? A Urcos, a Arequipa, todo o interior. E quem passa aqui não tem como, né? Como se diz assim, você passar direto aqui e não parar para comprar um pão, ou na ida ou no retorno, né? É tradicional, você vê as pessoas, os vendedores na porta, na estrada, já com as suas bolsas prontas, né? Parando, ônibus param, carros param, então é um trajeto de parada obrigatória, né? Tem várias cidades que passam até aqui, né? Nós estamos cerca entre 1 hora, né, de Cusco, né? E o que você diz para as pessoas sobre o pão? Qual o costume? Já o ex-prefeito falou que quando jovem se dava pão para namorada, não é? Quando estava namorado. E qual o costume hoje em dia sobre pão? Há um rito, uma forma, um processo para a alimentação? Qual o momento? Tem a festa do pão também. Conta alguma coisa sobre o processo de alimentação do pão. Bueno, el pan nuestro de cada día aquí en Oropesa, con estas cámaras seguramente ya están grabadas. Vendemos directamente los que tenemos horno aquí en nuestra casa, en nuestras tiendas, pero también en cada horno de nuestro distrito todos venden su pan. Hay puntos de venta en la ciudad del Cusco como el Mercado San Pedro, el terminal terrestre, el terminal de Santiago y también camino hacia Abancay, hacia Poroy encuentran los panes. En Urubamba, camino hacia Paruro, en Sicuani, en Juliaca, en Arequipa, en muchísimas partes del Perú, en Lima, se vende este pan todos los días. Cuando uno viene por acá hacia el Cusco, antes de llegar a Cusco, usted va a ver que acá hay panes en toda la pista. Le están ofreciendo con bolsitas amarillas, con bolsitas blancas. Usted puede parar, puede probar, degustar y comprar este pan para poder compartirlo con su familia. O cuando usted está de retorno de viaje hacia Puno, hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia Chile, llevar de regalo a su familia con este pan especial que le va a gustar. Estamos seguros que le va a gustar porque es un pan tan agradable, tan excelente, preparado con mucho cariño para todos nuestros clientes. Uma perguntita que dá uma curiosidade. A produção, quantos panes por dia é produzido aqui? Tanto para enviar afora como para vender aqui. Em média, quantos panes? Porque nós vimos no horno haciendo uma série, ¿no? El pan que producimos tiene diferentes tamaños. El pan más pequeño más o menos unos 1000 por día, el más pequeño. El que le sigue en tamaño, que se llama el mollete, eso unos 500 unidades. El que le sigue en tamaño, que es la chuta más mediana, ese producimos unos 500 a 600 por día. El otro, que es el familiar, la chuta especial, eso más o menos producimos unos 800 a 1000. Y el más grande, que sea el pan especial, el chutatón, eso producimos unos 300 a 250 por día. Eso de lunes a domingo, todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, y se empieza a trabajar desde las 0 horas, la medianoche, hasta mediodía, a veces hasta un poco tarde, ¿no? Es un trabajo bastante laborioso,
bastante duro, sacrificado, donde nuestras mamitas panaderas dejan de dormir muchas horas para hacer este trabajo, para poder mantener las familias, para poder educar a sus hijos. La verdad que es un trabajo bien arduo y agradecemos vuestra visita e esperamos sempre que consumam nosso pão de cada dia. Bom, vocês viram aí, né, que é um trabalho totalmente diferente. Enquanto um restaurante começa pela manhã para ter a comida na hora do meio-dia, a padaria ela tem que começar à noite para chegar para de manhã, quando você passa aqui, ter o pão fresquinho aqui para você comprar, levar para casa. Então ele já falou, dura cerca de 20 dias esse pão, né? Este pão, como les conté, tem uma duração de 20 días y se mantiene bien, sin ningún preservante, sin envase al vacío, así al natural. Pero ahora estamos buscando exportar, para lo cual tenemos que hacer estudios y saber cuánto dura. Este pan ha llegado a Río de Janeiro, nosotros lo hemos llevado, ahí tenemos fotos que le vamos a pasar en el Maracaná. Hemos viajado a Israel, también se ha bendecido en el lugar de la última cena. También hemos llevado a México, a Europa. Una foto do Papa, ¿no? También hace poco el pan de esta panificadora, los Marqueses de Oropesa, ha llegado a las manos del Santo Padre Francisco. Dicho sea de paso, acá se ha creado la chuta de chocolate el año 2013 por mi esposa, la señora Anabel Castro García, y también el chutatón, que ahora es popular. Antes se llamaba chuta navideña y ahora se llama chutatón porque también es creación de mi esposa, la señora Anabel Castro García. Uma curiosidade também que ha visto também nas chutas com imagem, com desenho, não, com dibujo, não? Ha visto isso também, uma coisa diferente também, não? Esos son detalles que cada panadero pone, cada panificador tiene como su marca, le hacen trabajos artísticos en la cara de los panes. Se puede hacer incluso con nombres, con dedicatorias para dedicar en el Día del Amor, en un cumpleaños, un aniversario, cualquier detallito, acá lo hacen, lo preparan con mucho cariño. Isso é interessante, porque o pão ele tem a criatividade. Então, como falou, né, o lugar maior do mundo, isso, né, a produção de pão, né, de quantidade de pão. Então, a gente inclusive tem costume falar, né, existe em Israel a cidade chamada Betelo, que traduzindo em hebraico é cidade do pão. Mas Cusco deve ter batido essa frente, né, também de aliás, não? Então, a cidade que produz, tem a maior produção, tem uma história do pão, fundada por espanhóis, mas que o pão é tipicamente europeu, não? Criado, ou seja, produzido aqui, festa, como eu falei, ainda queremos vir na festa que é em novembro, a festa de Oropesa, não? Octubre. Regularmente la fiesta del pan es el segundo domingo, es el festival del pan, el Anta Raimi. Su finalidad de este festival es promocionar el pan que producimos acá. Cuando usted viene al festival, usted puede degustar los diferentes panes que preparamos, porque hay variedad y cantidad. Ese día hay mucha innovación. Los paisanos crean pues panes muy especiales que hacen degustar a los visitantes. Entonces, ese día nosotros promocionamos nuestro pan, promocionamos diferentes tipos de pan, y hay un concurso de todas las panaderías que trabajan acá en este distrito, y es un festival bonito, con danzas, con música, y la atracción principal, la reina de la fiesta, es la chuta. Então você vê aí, se você estiver por aqui, né, em Cusco, em outubro, né, essa média de outubro é uma marca presença. Inclusive nós vamos colocar no site, na página web, esse registro dessa festa para não se esquecer. Então, se você estiver vindo, venha visitar a Oropesa. Bom, vou deixar as palavras finais para você dar para os nossos televidentes. Bueno, antes de agradecer esta visita grata de un hermano de Brasil, queremos también invitar a la fiesta del Antahuahua, que es el 1 de noviembre. El Antahuahua es un pan que tiene forma de bebé y también pan caballo. Esa feria también es ya popularmente conocido en la región. Es una fiesta grande, igual con concursos de pan, con música, con danza, con tradición.
Sean bienvenidos, hermanos de Brasil, hermanos de Bolivia, hermanos de Chile, hermanos de Sudamérica y del mundo, a Oropesa, capital nacional del pan. Muchas gracias a nombre de la panificadora Los Marqueses de Oropesa, de la señora Anabel Castro García, que los recibe y los va a esperar con amor y cariño cuando ustedes estén por acá. Bom, vamos continuar a viagem, né? Tem muito que mostrar aqui a cidade, vamos andar o dia todo aqui pela cidade, mostrando os lugares, e agradeço pela oportunidade de dar essa abertura, não? Ele já também fez várias entrevistas em vários canais, nós estávamos vendo pela internet também, a RTP, tem a foto com o Papa também, ele entregou um pão e tudo mais. Então, a história, né? Quando você vir para Cusco, deve vir conhecer a cidade europeia, conhecer um pouquinho da história. Não é somente passar, se você tiver tempo, vai fazendo turismo por Cusco, não passa, vem aqui na Marquês de Oropesa, ele vai te atender. As pessoas aqui em Cusco, o que é bacana é isso, a cultura aqui de Cusco, ela recebe muito bem o turista, isso que eles já estão comum, né? Já aprenderam desde criança a receber bem o turista, porque o turista está vindo conhecer e essa cultura deve ser levada para fora. Então, quando você vir, tem a cidade Oropesa, tem a casa antiga, tem muito lugar para você conhecer aqui. Um dia você tira uma visita e, claro, não pode sair com o pão, a chuta, né, aqui de Oropesa. Muitas graças e vamos seguir a programação visitando a cidade. Estamos entrando na cidade de Oropesa, passando por um rio, né? Como o rio de cidade, ele normalmente não é tão limpo. Atrás, passamos por uma linha de trem que vai de Cusco a Arequipa. E aqui a entrada, né? A placa falando Oropesa, terra delas saborosas chutas. Então estou mostrando a entrada da cidade de Oropesa. Vamos visitar a Praça de Armas, em alguns lugares que seja possível mostrar essa cidade bonita. Depois de uma caminhada, é lá de baixo que chegamos à Praça de Armas. Como eu já expliquei, a Praça de Armas seria tipo uma praça da Sé em São Paulo, né? Ou praça central que toda a cidade tem, que se preze, cidade bem constituída, tem uma praça de armas, e nós estamos na Praça de Armas de Oropesa. Você vê as construções locais, antigas, você vê a capela de Oropesa, nós vamos visitar. E aqui, olha, que interessante, tem aqui um monumento ao pão, claro, a cidade dedicada ao pão. Nós temos aqui a história, aqui, ó, contando o pão de chuta. Esse é o familiar, esse grande, né? E você vê isso na referência como a cidade de Chuta, né? Lembrando que, apesar que os homens trabalham também com o pão, né? As mulheres que são as organizadoras de padarias aqui. Nós temos a municipalidade, a prefeitura e a igreja católica aqui, né? E essa é a Praça de Oropesa, a Praça de Armas de Oropesa. Vamos seguir a viagem. livros é realmente fantástico. A gente passa a fazer parte da história e se identifica com a página escrita. Cada detalhe contado,
Melhor ainda é quando esse livro tem todo o conteúdo narrado. Este é um mercado que vem expandindo cada vez mais. Estou falando de audiobook, ou também conhecido como audiolivro, na qual as gravações com o conteúdo do livro são produzidos por narradores. O audiobook tem inúmeras funcionalidades, dentre elas a otimização do tempo. Afinal, muitas pessoas desejam ler mais, estudar mais e até mesmo aprender outros idiomas. Com os dias cada vez menores e mais restritos, as pessoas têm procurado algo que otimize e facilite o aprendizado. Não esquecendo o mercado firme de pessoas que não têm visão e utilizam constantemente esse produto, sendo um mercado altamente promissor. O curso contém vídeo e uma apostila, além do suporte tutorial por WhatsApp por mim, para total compreensão da matéria. Assine agora e inicie seus estudos através do seu computador, tablet ou celular, inclusive para o aplicativo exclusivo da escola. Conheça outros cursos também na plataforma da escola, estudoescolacomunica.com.br. Seja bem-vindo! De las profecías de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios. A la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente. Bom, vamos visitar aqui, né, a Capela da Santíssima Senhor de Oropesa, né, a Capela Central de Oropesa. Estamos tendo autorização exclusiva praticamente de mostrar aqui todo o espaço aqui, toda a parte artística, né, como já mostramos aqui. Este é o altar feito em pão de ouro, já expliquei em outro programa, né, como é que é formado o pão de ouro. E este é o altar aqui. E você vê toda a parte da capela, né? Vamos visitando, né? Porque normalmente cidades do interior assim não há parte turística de visita, né? Ela estava falando, o padre estava falando. E o padre está recém aqui, então ele permitiu gravar aqui, não? Daqui é uma representação do sepulcro de Jesus, né? Ali está Jesus, né? E você vê também as espessuras, né? As espessuras da parede aqui, bastante, aqui ó. Isso aqui é a espessura natural da parede, né? Isso que é bastante interessante. Nós temos o outro lado ali também, né? Mostrando. Nós gravamos uma parte da missa de hoje, que hoje, o dia que estamos gravando aqui, é o Dia da Mulher, né? Hoje teve uma missa falando do Dia da Mulher. Este é um altar onde faz movimentos pela carne. Aqui é o Jesus num burrito, né? Isso tem na Bíblia, né? Mostramos aqui a característica. Esse também, a Companhia de Jesus contou essa história antes, né? Esse é dos antigos, né? O altar, você vê todo a representação, os altares mostrando. Quando você vem a Oropesa, você tem essa oportunidade também, né? Dia de domingo, ver os dias que tem a reunião aqui, né? Para você participar e visitar aqui também, estar participando. Ali tem a parte de cima, né? Certamente para o coro, né? Temos aqui as artes, você vê também as paredes, né? As imagens, né? As artes feitas totalmente em pão de ouro, né? Antigo, né? Como nós fizemos a entrevista com o ex-alcalde, o ex-prefeito, a cidade foi fundada por espanhóis em 1560 e pouco, né? E certamente a capela
nós não temos informação, mas certamente essa capela é feita da mesma época, né? Ou seja, a construção também é da sua época, né? E nós vemos aqui toda uma apresentação muito bonita, né? Do altar, você vê. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto para vocês verem lá a parte de cima, né? Para você ver a representação de Deus, né? De Jesus, dos santos, né? E o altar todo feito à base de pão de ouro, ou seja, um banhado de ouro, né? E essa é a capela que, como eu falei, estamos tendo praticamente uma exclusividade para se mostrar, porque aqui em Oropesa a capela não tem parte turística, como outras partes de Cusco tem isso. Então, é uma oportunidade de você, quando vir a Oropesa, a conhecer a capela também central de Oropesa. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor para el olivo, y su perfume como el Líbano. Regresarán los que habitaban a tu sombra, vivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será un renombre como el del vino del Líbano. E tudo tem uma história onde se começa, né? Toda história tem um início. E de Oropesa, a primeira casa que foi contada pela Alcaide, né, o ex-prefeito, e também os outros comentaram, começou aqui com os espanhóis. Eles construíram essa casa, o qual vamos visitar agora. E aí começou toda a história de Oropesa, né, com a farinha de trigo, com a plantação e tudo mais, as festas, e começou o trabalho onde hoje é registrado a cidade, a maior praticamente do mundo, que produz pães diários, aqui é a cidade do pão. Então vamos conhecer a casa matriz, né, de toda a região. Vamos lá? Estamos entrando, né? Portão, encerrar o portão aqui. E aqui é o pátio atrás da casa, né? O segurança vai nos mostrar todo esse espaço aqui mostrando, né? E a gente vai conhecer toda a parte interna e a parte de frente da capela, né? Vamos entrar. Então, olha só a diferença, né? Aqui foi construído pelos espanhóis na época de 1500, né? Então nós vamos visitar aqui, segundo a informação que eu tenho, tem que pedir autorização em cima. Como nós fizemos a entrevista com o antigo Alcaide e mostrei a assinatura dele, né? Então se me liberaram para mostrar. Mas aqui é um ambiente onde se restaura a obra de artes. A casa está fechada ao público, né? Mas nós vamos mostrar aqui em primeira mão, tá? Exclusividade, aonde nasceu Oropesa, entende? Eu vou mostrar do outro lado aqui todo o espaço da cidade de Oropesa. Nós estamos num bairro de Oropesa chamado Tipon. Eu vou mostrar para vocês aqui o outro lado. Imagina em 1500 ter essa visão. Claro que não tinha as casas, né? Não tinha as casas, não tinha nada aqui. Era somente esta casa aqui mostrando, né, a entrada, né? E tem toda a construção antiga. Agora imagine 1500 aqui, tudo vazio. A primeira casa de Oropesa, mostrando onde começou toda a história da cidade de Oropesa. Hoje, a cidade mundial do pão. Olha aqui, ó, vamos mostrar aqui o pátio, né? O pátio principal, onde tem sempre, isso tem água, né? Porque se mostra os locais, né? E você vê toda a história. Como eu falei, não tem não é visita, né, turística, porque aqui é usado pelo Ministério da Cultura para mostrar, para fazer a reparação de obras de arte. Mas nós estamos mostrando em primeira mão a construção da primeira casa da cidade de Oropesa, fundada por espanhóis na base do ano de 1500, né? Você vê que bonito, né? Que ainda mantém o estilo todo bonito da cidade, no início da história colonial, né? Então você vê a construção e tudo mais. Vamos mostrando aqui tudo. Buenos dias. Aqui outro pátio, você vê outra construção, né? Você vê a construção da primeira casa.
Isso na época devia ser uma coisa admirável. Ainda mantém-se a estrutura, né, de todo o espaço. Vê se a gente vai ali na entrada para mostrar para vocês como é que era a visão da época, né, da cidade europeia. Você vê um dos pátios, também um chafariz, né, como a gente chama. Você vê alguns pontos aqui do lado do pátio. Isso devia ser muito bonito, né? Ainda mantém a sua estrutura inicial. E você vê uma das entradas aqui, né? A estrutura ainda toda original. Agora a gente consegue imaginar, aqui não tem escada, deve ter terminado a escada, mas olha só a visão toda da cidade, né? Uma coisa muito bonita. Isso é história. E como eu falei, não é um lugar onde se faz turismo, porque o Ministério da Cultura segurou esse espaço para fazer a manutenção de obras de arte. Então, ou seja, você está vendo a fundação em primeira mão da cidade europeia. A casa onde teve o início. Os espanhóis construíram aqui para iniciar a cidade europeia. Muito bonito. E vamos continuar a viagem. Bom, você viu, nós visitamos hoje a cidade europeia, a cidade famosa do pão, uma cidade mundial do pão. Eles têm a raiz, mais de 1500 produzindo pão, a cidade completamente, que todos produzem pão. E nós terminamos aqui a viagem, né, da cidade europeia. Espero que você tenha gostado, que você, como eu falei, a cidade europeia tem a festa no meado de outubro, e você deve vir à festa quando vir a Cusco, né? Vem a festa, início de novembro tem uma outra festa do pão da criança, né? Uma outra festividade, e você pode vir conhecer um outro ponto turístico bastante interessante na cidade europeia. Tá? Até um próximo programa onde nós continuamos visitando e mostrando pontos turísticos muito característicos, bonitos aqui para você visitar na cidade de Cusco. Até a próxima!